Professor Sérgio Verani, é sempre uma imensa satisfação comparecer no Rio de Janeiro a convite da Emerge, especialmente agora sob a presidência desse grande desembargador, pensador, jurista, professor, que é o Sérgio Verani. E isso que ele falou é tudo fato histórico. Nós, com a nossa grevezinha de professores, ajudamos a quebrar a espinha da ditadura. E foi o Instituto de Ciências Penais do Rio de Janeiro, presidido pelo Heleno Fragoso e secretariado pelo Nilo Batista e integrado por todos nós, que, em peso, fez essa greve na Cândido Mendes. Meu caro professor Juarez Tavares, é uma grande honra falar novamente ao seu lado. Deixa eu te fazer uma parte. Por favor. Desculpa que às vezes eu tenho umas falhas e cometi Nenhuma. uma grande falha. É porque eu quero registrar com o maior carinho, maior honra também e orgulho de tê-lo como colega do órgão especial, o desembargador José Carlos Figueiredo, que é o nosso primeiro vice-presidente, que é da área civil, mas tem um interesse também muito grande por todo o pensamento jurídico. Muito obrigado, desembargador José Carlos, pela sua presença. O professor Juarez Tavares, essa não é a primeira vez que nós falamos juntos e parece que as pessoas sempre nos convocam mutuamente. Estamos sempre atuando em todos os lugares, assim, nos convidam Juarez Cirino, Juarez Tavares, ou Juarez Tavares, Juarez Cirino. E para mim é sempre um momento de grande satisfação, porque atuar ao lado desse grande professor dignifica qualquer intelectual, qualquer jurista, qualquer penalista ou antipenalista, porque ele é também um antipenalista. Então, eu me sinto muito bem, O professor Juarez Tavares, na minha opinião, com todo respeito a outras grandes figuras do direito penal brasileiro, é o maior penalista brasileiro. Penalista crítico, faz dogmática no sentido que deve ser feita. Eu cometeria injustiça se fosse nominar cada professor e amigo meu presente. Quero cumprimentar o professor Neumann, Ulfried Neumann, da Universidade de Frankfurt. Ich begrüße Ihnen, Herr Professor. E cumprimentar todos os outros professores e advogados. Aí, enfim, na pessoa desse grande professor e advogado que é o Jaruzelski, de Belo Horizonte, e assim eu não cometo nenhuma injustiça. Quando conversamos sobre o que deveríamos falar hoje, eu propus esse tema: as transformações contemporâneas da política criminal. E realmente nós passamos por muitas mudanças no âmbito da política criminal. Mas é preciso entender isto, não como algo circunscrito à política criminal, mas isso entra no bojo desse processo de globalização, de mundialização, de planetarização, sabe, da economia, isto é, dos capitais, e da política, isto é, do controle social.
é um processo que vem do centro para a periferia, do centro do capitalismo europeu e americano, e asiático, japonês, para o terceiro mundo. Do ponto de vista da expansão do capital, isso representou, evidentemente, uma política de terra arrasada. Eu sempre tenho dito isso. O capital produtivo na busca de áreas de mão de obra barata, para reduzir os custos e ampliar o lucro, capital comercial com as redes planetárias de distribuição física e virtual, os supermercados, que atinge inclusive na questão virtual dos livros, e o capital financeiro, com a hegemonia dos bancos internacionais que estão aí. E, claro, com a transnacionalização do controle social. Portanto, é a dimensão política dessa globalização, com a expansão do direito penal, no sentido de uma expansão de criminalização. Assim, o que acontece no Brasil é uma coisa deplorável. Nós sextuplicamos, não é mais quintuplicamos, sextuplicamos a população carcerária em 25 anos. Nenhum país do mundo fez isso. Nós, em 25 anos, multiplicamos por 6 a população carcerária. Quer dizer, criminalização da pobreza, com a redução das garantias legais. Quer dizer, saímos, e nós vamos falar sobre isso, do direito penal do fato e da culpabilidade, para o direito penal do autor e da perigosidade. E aqui aparecem os discursos, né? Os discursos, os novos discursos punitivos. E o discurso é preciso prestar atenção no discurso, porque o discurso é um instrumento de realização do poder. É um instrumento de realização do poder. O discurso é produzido pelo poder. E nós estamos enfrentando sempre o discurso oficial. Vamos falar desse discurso oficial, da teoria da pena. Essas transformações contemporâneas da política criminal são transformações que ocorrem exatamente no discurso sobre a pena. No discurso sobre a pena. Nós estamos, quer dizer, na medida que se expande a economia, se expandem as práticas de controle e os discursos, os novos discursos que legitimam, que justificam esse controle. E aí temos uma sequência que vai desde, sabe, o direito penal, enfim, da tolerância zero, passando, enfim, pelo discurso do crime organizado, até o direito penal do inimigo. E agora, como mostra o livro brilhante do Maurício Dieter, nós temos um novo discurso, e vamos falar dele, eu me sinto à vontade, porque o professor Maurício vai falar sobre outra questão. Se ele fosse falar sobre isso, eu teria que fazer uma adaptação do meu discurso, quer dizer, sobre a política criminal atuarial. O livro, que foi a tese de doutorado do professor Maurício, representa um grande momento no desenvolvimento da criminologia brasileira, por razões que nós vamos verificar logo a seguir. Nós tivemos duas informações sobre. Uma é um capítulo que apareceu no livro do Pavarini, esse Punir os Criminosos, sobre o que ele chama de criminologia atuarial, e que o Maurício batiza, eu acho, que com muita propriedade, de política criminal atuarial. O que nós observamos como mudança contemporânea na política criminal é uma alteração, um deslocamento no âmbito da prevenção geral negativa para a prevenção geral positiva. Isso especialmente na Europa e na Alemanha. O centro de irradiação desse discurso é a Alemanha. E aí nós temos dois grandes autores, Roxin e Jacobs. Roxin tem uma preocupação democrática, é um jurista, enfim, comprometido com as liberdades, mas ele trabalha com o discurso da integração, prevenção e com a prevenção geral positiva. Também trabalha com as outras formas de prevenção, mas com ênfase na prevenção geral positiva. Agora, o discurso perigoso aqui, o discurso ameaçador, é o discurso que vem de Jacobs, porque este é um discurso que não tem compromisso com a democracia. É um discurso comprometido com o sistema, com a reprodução do sistema. E é de onde se origina, digamos,
A ideologia do sistema parece que passa pela cabeça do professor Jacobs e aparece sob a forma de uma teoria muito perigosa. Então, e quem fez por primeiro essa denúncia, que eu vou sintetizar aqui, foi nada mais, nada menos do que Alessandro Barata. O Sandro Barata mostra num texto que é muito conhecido no Brasil, mas que precisa ser mais lido, às vezes, e refletido, e que ele fala da integração, prevenção como o novo fundamento do sistema penal. Quer dizer, houve essa mudança. Agora estamos falando, é preciso que se diga, estamos falando aqui, estamos no nível do discurso oficial da teoria da pena, do discurso oficial. Quer dizer, e vem a criminologia criticar isso, vamos fazer a exposição, a descrição e a crítica desse discurso. Quer dizer, o discurso oficial da teoria, no âmbito da prevenção, teoria jurídica da pena, no âmbito da prevenção, em geral fala em prevenção, quer dizer, o deslocamento foi da prevenção geral negativa para a prevenção geral positiva. O que significa isso? Significa a prevenção geral negativa define a ideia de que o poder espera que a ameaça penal desestimule pessoas de praticarem crimes. Muita gente fala disso. E também muita gente fala, embora desde Beccaria isso tivesse ficado claro, de que não é a gravidade da pena, ou o rigor da execução, que desestimula ou desestimularia o comportamento criminoso, mas seria a probabilidade, a certeza da punição. Vamos falar em probabilidade. Mas quando se fala de probabilidade, estamos falando de uma equação mental, de algo que existe no psiquismo da pessoa. O que se exclui desde logo nos crimes impulsivos, nos crimes de impulso, no homicídio, no estupro, etc., não existe isso. Então a prevenção especial, a prevenção geral negativa, na criminalidade que efetivamente amedronta, não tem nenhuma influência. E naquela criminalidade onde poderia ter influência, que é a criminalidade, digamos, de reflexão, aqui nós estamos diante do direito penal simbólico, porque aqui o direito penal não atua, efetivamente não atua. E não precisamos fazer mais nada para verificar isso do que analisar as estatísticas criminais. Vamos ver que só a pobreza é objeto do sistema de justiça criminal. Bem, mas é essa transição da prevenção geral negativa para a prevenção geral positiva que marca o atual direito penal alemão. Se fala hoje no direito penal, é a prevenção geral positiva. E a prevenção geral positiva como sintetizada nesse binômio integração-prevenção, como novo fundamento do sistema penal. Isso se origina, evidentemente, da noção de direito que vem de Luhmann, um grande filósofo, um grande sociólogo, digamos assim, conservador. É um homem sério, mas é um homem conservador. Ele pensa, quer dizer, a ordem, enfim, a sociedade a partir, enfim, da ordem do capital, que é embutida no pensamento dele, mas que não aparece. Assim, o direito como instrumento de estabilização do sistema social. Está muito bem. O direito como orientação da ação. Não podemos negar. O direito como institucionalização de expectativas. É verdade. Mas quando falamos, vamos um pouquinho além, estabilização do sistema social, qual é a base do sistema social? Aí nós vamos ver que o que ele estabiliza é um sistema social fundado no capital. Isso é nessa relação capital-trabalho assalariado. E, portanto, na exploração, na dominação, na desigualdade. Quer dizer, isto que está embutido e que não aparece na teoria dominante. Ou orientação da ação. Claro, porque toda a sociologia trabalha com a ação. Seja a ação comunicativa, seja a ação teleológica, seja a ação final, seja a ação social. É a ação. Mas quais são os valores que orientam a ação social? São os valores do capital, que não aparecem aqui. E fala em institucionalização das expectativas. Expectativas é, evidentemente, uma atitude pessoal. E só as pessoas podem ter expectativas. Isto é, a expectativa é um momento da vida psíquica. Define exatamente essa atitude do sujeito em relação ao que pode acontecer. Mas a expectativa, a institucionalização das expectativas não é outra coisa que a institucionalização da ideologia dominante. Bom, é isso tudo que essa teoria assume quando fala que absorve a teoria do Luhmann.
E aí o Jacobs, que aplica essa concepção para o direito penal, ele fala a violação da norma. A violação da norma, diz assim, é disfuncional, não como lesão do bem jurídico, que o bem jurídico não interessa para ele, mas como negação da norma ou como contradição à norma, que reduz a confiança no direito e, portanto, desestabiliza as expectativas normativas. A pena para Jacobs não é outra coisa senão uma reação contra a violação da norma, ou seja, uma contradição à contradição da norma. Como ele diz, às custas ou às expensas do autor competente. Quer dizer, é preciso estabilizar as expectativas desestabilizadas com o crime. A tarefa, portanto, da pena na concepção de Jacobs, e agora vejam como muda da concepção na prevenção geral positiva, da dimensão negativa para a dimensão positiva. Na prevenção geral, como muda da dimensão negativa para a dimensão positiva. A tarefa da pena não é evitar lesões de bem jurídico, lesões futuras, evidentemente, através da ameaça penal, através da ressocialização, isso é, da reeducação. Não, é afirmar a validade da norma. É simplesmente essa a função da pena. Não importa o que a norma diz, a pena afirma a validade da norma, como uma reação simbólica contra o crime, contra a fática, de manutenção e preservação da consciência, da confiança na norma, ou, portanto, da fidelidade jurídica do cidadão. Quer dizer, o direito penal tem um sentido autopoético, de proteger a si mesmo, só vale para isto. Esta é a visão, enfim, que vem da prevenção geral positiva, desenvolvida pelo Jacobs. Quer dizer, ele assume, e aqui vem a crítica, eu vou tentar expor, no tempo que eu tenho, que não é muito, a crítica que o Sandro Barata faz contra o funcionalismo simbólico, isto é, contra o funcionalismo sistêmico, que também é simbólico, de um ponto de vista político-criminal, e de um ponto de vista ideológico, e de um ponto de vista tecnocrático. Então, de um ponto de vista tecnocrático, do ponto de vista político-criminal, o funcionalismo sistêmico abandona a teoria liberal e o direito penal que nós tentamos manter ainda é esse direito penal liberal. Abandona o direito penal liberal do crime como lesão do bem jurídico, para adotar a teoria sistêmico-funcionalista, em que não há proteção contra a punição do Estado, não há proteção contra a punição, ou há uma redução drástica da proteção contra a punição do Estado, porque quando se define o crime como lesão do bem jurídico, você tem um referencial para o tipo penal, e você pode trabalhar muito em função disso, até mesmo em termos de insignificância penal, ou de verificar a gravidade da lesão em função da destruição ou não do bem jurídico. Quer dizer, e também a questão da culpabilidade como limitação da pena não entra aqui, porque a culpabilidade tem uma outra conotação. Quer dizer, o direito penal, nesta concepção, não se presta à proteção de bens jurídicos. E esta é a mudança, e eu queria chegar nisto, porque exatamente aqui, a contribuição do professor Winfried Hassemer, em homenagem de quem se faz esse congresso, foi extraordinária, porque ele descobriu, e a coisa mais importante na ciência é descobrir um conceito, é você desenvolver um conceito. Ele desenvolveu um conceito aqui que iluminou o que faz o direito penal na atualidade. Dizer assim, o direito penal hoje é um direito penal de proteção de funções. De funções. Ou seja, a função, enfim, do sistema financeiro, do sistema tributário, do sistema do Estado, da administração do Estado, do sistema administrativo, ou seja, desloca o direito penal da proteção de bens jurídicos de natureza pessoal para a proteção de funções. E o Barata vai falar em complexos funcionais. Isto é, de proteção do sistema econômico, sistema financeiro, sistema tributário, sistema ecológico, em que o indivíduo deixa de ser o centro do direito e da sociedade para se
transformar num subsistema psicofísico de imputação penal, expressão do Barata, subsistema psicofísico de imputação penal, que é avaliado conforme o seu papel funcional para o sistema social. É apenas um suporte psicofísico de ações simbólicas. E aí, definição do professor Barata, é um bode expiatório como sujeito da responsabilidade penal, mas objeto do sistema social. Quer dizer, o indivíduo deixa de ser o centro de proteção do direito penal. O direito penal protege o sistema tributário, sistema financeiro, sistema ecológico, sistema de administração, quer dizer, o Estado, não o indivíduo. Esse é o problema. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação, e foi interessante porque Sandro Barata foi quem primeiro falou em Estado penal. Quer dizer, com todo o respeito que o Luiz Vacan merece, porque merece mesmo, mas foi no final do século passado, na década de 90, ou talvez 80, eu já não lembro exatamente a data em que saiu esse Integração e Prevenção, em que o Sandro Barata fala no Estado penal. No Estado penal. Quer dizer, nessa mudança do Estado social para o Estado penal que acompanha as transformações da economia no final do século passado. Com a ampliação da disciplina sobre a população marginalizada do mercado, ou em posição precária em face do mercado de trabalho. A população que está integrada no mercado de trabalho, esta é disciplinada pelo capital. A população que está fora do mercado de trabalho, esta é disciplinada pelo Estado. Essa é a disciplina do Estado, através da polícia. É por isso que a polícia invade e mantém em estado de sítio as populações periféricas, as favelas do Rio de Janeiro. Não só a polícia, aqui todo o aparelho repressivo do Estado, quer dizer, as polícias estaduais, federais, civis, militares e as Forças Armadas. Eles invadem e aí mantém sob um estado de sítio permanente a população periférica. E são mudanças. São mudanças. O controle dos movimentos e protestos, de movimentos políticos, como o MST, ou de protestos, e fala-se aqui do terrorismo para legitimar isto. Nós já falamos muito sobre terrorismo. Eu e o professor Juarez Tavares falamos no Ministério da Justiça, retiramos um projeto por causa do que dissemos, mas ele voltou e agora está aí no Código Penal. Não vamos falar sobre terrorismo, porque isso não é um problema de direito penal, isso é um problema de política. Como é que o direito penal vai resolver o problema do IRA, ou, sei lá, dos palestinos e árabes e judeus? O direito penal aqui não tem nada a fazer. O terrorismo se resolve com conversações, com negociações, com, enfim, concessões de natureza política, mas não jurídico-penal. E é um modelo tecnocrático que acredita na dogmática jurídica como um instrumental capaz de resolver os problemas sociais. Quer dizer, a dogmática jurídica tem como objeto, evidentemente, o sistema jurídico positivo. E por função, como nós sabemos muito bem, exatamente a reprodução e a conservação da realidade social. Temos um discurso jurídico que se dirige a isto. Claro que fazemos um outro discurso jurídico. Eu procuro fazer esse outro discurso jurídico, o professor Juarez Tavares procura fazer esse outro discurso jurídico, um discurso que nós podemos chamar de uma construção de uma dogmática crítica, porque a dogmática está aí, ela é utilizada, então é preciso apresentar uma alternativa que reduza o dano que o direito penal produz no povo. É preciso encontrar isto. Não se pode deixar o direito penal por conta de, digamos, de teóricos repressivos e conservadores, como, enfim, está acontecendo no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Portanto, é importante fazer dogmática, mas dogmática nessa direção. A crítica, quando toma em consideração esta forma de ver o direito penal, mostra que a resposta penal ou a reação penal acontece não no local da produção do conflito, mas como diz o Sandro Barata, mas no local da manifestação do conflito. O que isso quer dizer? Que a resposta penal ocorre no local da manifestação do conflito
e não da produção do conflito. Porque a origem do conflito é precisamente a desigualdade social. A desigualdade social dessa relação desigual, desumana, de exploração, que é a relação capital-trabalho assalariado. E a manifestação do conflito é aquele local onde explode o conflito, como o crime patrimonial, o crime violento, as drogas. Isto é uma resposta repressiva, sintomatológica, que não vai nunca afetar a gênese desse tipo de conflito. Porque a solução desse conflito é política, não é jurídica. O direito não pode resolver esse conflito. Por mais que a dogmática se esforce, não vai resolver esse conflito, porque esse conflito é um conflito político. Por outro lado, a dogmática fica restrita aos efeitos positivos de integração social, porque é isso que fala, prevenção e integração. Esse binômio, aliás, Roxin e Jacobs estão até hoje discutindo sobre quem é o autor, a quem cabe a paternidade desse conceito de prevenção e integração. Na verdade, não integra nada, não previne coisíssima nenhuma, mas, enfim, é o discurso do jurista, né? Eles, na tentativa de mostrar os efeitos positivos de integração social, esquecem os efeitos negativos, reais, de desagregação do preso, quer dizer, afastamento da família, da sociedade, o processo de marginalização, de desinserção, e esconde o funcionamento do sistema penal, que é esse funcionamento seletivo do sistema penal, quer dizer, a seletividade e a desigualdade que marca o direito penal. Isso não aparece no discurso jurídico, aparece no discurso jurídico do professor Juarez Tavares e de alguns outros teóricos que estão aqui presentes. Agora, não aparece no discurso jurídico tradicional. Quer dizer, esse funcionamento seletivo e desigual do sistema penal. Não mostra a ligação entre a seletividade da repressão e a reprodução das relações sociais desiguais. Vejam, não mostra... Esse é o problema do discurso jurídico. Não mostra a ligação entre a seletividade da repressão e a reprodução das relações sociais, através, evidentemente, e aí está a seletividade, da gestão diferencial da criminalidade de que falava Foucault. Esse conceito da gestão diferencial da criminalidade, isso também foi um avanço, porque assim funciona o sistema de justiça criminal. Claro, o Barata estava num projeto alternativo, de procura de construção, novas formas de construção dos problemas e dos conflitos, que não levem à conservação do sistema social, sabe, que promovam a emancipação do homem, através da superação desse sistema de dominação política e de exploração econômica, com as necessidades materiais, enfim, que não são atendidas. Claro, tudo isto na época do Barata, que não conheceu um discurso violento que está aqui e que é reproduzido acriticamente, e que é o discurso do direito penal do inimigo, produzido pela mesma cabeça que está trabalhando esta noção de integração, prevenção, que é o Jacobs, que um dia, vendo os aviões que eles atribuem ao Al-Qaeda se projetarem sobre os edifícios, as Twin Towers em Nova York, ele entrou num processo obsessivo e construiu o discurso que ele chamou de direito penal do inimigo. E aqui as suas concepções agora encontraram o ambiente adequado para se desenvolver da melhor forma. Porque o direito penal do inimigo não é outra coisa senão o discurso do direito penal desigual. É isto que é. Em que ele propõe um sistema penal para o cidadão, fundado na culpabilidade pelo fato passado, que é processado segundo os princípios do processo legal devido, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, etc. E o inimigo, que não tem nenhum desses direitos, né, e que, enfim, é escolhido como cidadão perigoso e sobre ele medidas, quer dizer, penas para evitar, como medidas de segurança, penas concebidas como medidas de segurança para evitar crimes futuros. Quer dizer, e nisto ele vai se parecer muito à concepção da política criminal atual, da qual, quer dizer, há uma convergência, da qual nós já vamos falar. Do ponto de vista processual, quer dizer, então o cidadão é processado segundo os princípios do sistema acusatório, com, enfim, processo legal devido, presunção de inocência, contraditório, ampla defesa,
E o inimigo não. Esse é o processo inquisitório. Não há processo legal devido, o processo não precisa ter forma de justiça, mas deve ter forma de guerra. É preciso dizer e destruir o terrorista, ainda que isso custe a vida de inocentes. E é isso que está acontecendo com esse tipo de direito penal. Ele fala exatamente que a jurisdição não é absoluta, no sentido de ser igual para todos, quer dizer, a lei não existe mais para ele, aboliu a igualdade geral perante a lei, para falar numa jurisdição diferenciada e, portanto, instituir a desigualdade perante a lei.